Olá, você que está aí me assistindo. Isso aqui é uma regravação de uma aula de economia, que não é um tema tão recorrente assim para mim em aulas. Aliás, não é nada recorrente, né? Mas que foi tema de uma aula recente, uma aula cuja ideia surgiu dentro do Hospital das Clínicas, dos ambulatórios, onde é frequente, após os atendimentos, que comecemos a conversar sobre economia, e eu vejo o interesse, o brilho nos olhos da turma, que se junta ao redor para perguntas, para discussões. E aí surgiu a ideia de fazer um encontro de fim de ano do hospital com os residentes, que fosse uma aula minha de economia, seguido de uma cerveja, um jantar. E essa aula então foi incentivada por uma empresa que ajuda em investimento para médicos daqui de Belo Horizonte, chamada Medify, do Tiago, que se tornou um amigo aí ao longo desse ano. E acabou tendo aula presencial e aula online. A aula online seria gravada e seria aqui disponibilizada. Contudo, houve uma invasão hacker durante a aula, foi uma bagunça completa a transmissão e não deu, a gravação não serviu de nada, foi jogada fora. E aí eu fiz o compromisso então de voltar aqui no conforto da minha casa, poder regravar essa aula para vocês e espero que saia melhor do que a original. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Então esse aqui foi o chamado da aula, né, que foi enviado para os colegas, acabou vindo gente de outros lugares também que não só do Hospital das Clínicas e tal. Mas vamos seguir em frente. Então, vamos começar por isso aqui, falando do passado. Como que o dinheiro surge? Então, vamos imaginar uma cena fictícia que já foi usada por alguns economistas do passado, que Robinson Crusoe vai parar numa ilha aparentemente deserta. No começo, ele é autossuficiente, ele tem que fazer tudo que ele precisa. Ele tem que caçar, ele tem que pescar, ele tem que construir a casa dele, ele tem que se defender. Mas depois ele encontra o índio, né, o Friday, o sexta-feira, e ele começa a trocar objetos com o índio. Então vamos supor que ele mora perto do mar, então para ele é fácil pescar, ele domina a técnica, enquanto que o índio mora mais alto na montanha e o índio cata frutas ou produz, se não sei, planta mandioca, batata, e assim eles fazem uma troca. Para o Robson Crusoe é muito bom, é muito vantajoso negociar peixe. Isso para ele é fácil, ele tem acesso talvez. Agora é muito difícil plantar batata. E o contrário é válido para o sexta-feira. Então, eles decidem fazer transação e eles chegam à conclusão, depois de algumas trocas, que um peixe para duas batatas está ok. Ok. Agora, vamos imaginar agora que o Robson Crusoe, ou que eles encontraram uma tribo ainda maior e com mais especialização. Agora eles querem negociar algo mais difícil de ser produzido e mais perene. Robson Crusoe quer uma casa nova. Uma casa demora tempo para ser construída. Vamos lá, 6 meses, um ano. Enquanto que o peixe, por outro lado, ele estraga. Não adianta ele trocar uma casa por uma tonelada de peixe. O peixe vai estragar. O construtor não quer essa oferta. O que que o Robson Crusoe pode fazer? Ele pode procurar produtos intermediários que são negociados também na região, é, trocar o peixe dele por esse produto e esse produto pela casa. O que que esse produto tem que ser? Ele tem que ser perene, por exemplo, entre outras qualidades que a gente vai ver já já. Mas assim é que uma comunidade vai selecionando as melhores mercadorias para ser dinheiro. Então, vocês percebam que isso é uma coisa que pode acontecer naturalmente numa comunidade de seres humanos. É, imaginem que você vai fechar a porta de uma sala de aula cheia de crianças e dar caixas de bombons sortidos para todas elas. Você pode observar que se você voltar dali a uma hora, dali a algumas horas, as crianças já terão criado dinheiro, provavelmente. Elas vão começar a negociar 3 bombons de banana, que pouca criança gosta, por um bombom especial, um sonho de valsa, uma trufa. E assim o comércio vai surgindo e elas vão estabelecendo o que, qual é o peso entre os bombons, e aos poucos elas vão selecionando qual que é o bombom melhor de negociar, que mais pessoas aceitam. Então, ao longo da história da humanidade, vários produtos serviram como dinheiro. Então, a gente tem alguns exemplos aí, né? O sal, de onde vem a palavra salário, cereais, que são fáceis, né? Em grande quantidade, é fácil fracionar, muitos deles são duradouros, né? O gado já foi, pelo menos, unidade de conta para os romanos, daí a palavra pecuniário vem do mesmo lugar que pecuária, né? Então, a cabeça de boi vale tanto, ou tal coisa vale tantas cabeças de boi, né? E a famosa história das conchas também.
Então, as conchas serviram de moeda. Agora, vocês imaginem onde que concha e sal poderia servir de moeda. Se isso fosse moeda perto do mar. Se você pegar um pouquinho de água do mar ali e colocar para secar debaixo do sol, você faz sal. Quem vai querer sal perto do mar? Ninguém. Todo mundo já tem, né? Então, o sal só pode ser moeda longe do mar. Assim como as conchas, se o lugar for abundante em conchas. Então, a gente começa a observar que existem algumas características que são importantes para aquele produto, para que ele se torne dinheiro. E uma delas, inclusive, é o dinheiro ser commodity. O que é uma commodity para quem não conhece? Geralmente as commodities são matérias-primas, mas não necessariamente, mas são bens fungíveis. Ou seja, que uma unidade é igual à outra. Você pode plantar arroz em Minas Gerais, ou lá no Mato Grosso, ou lá na Argentina, ou lá na África, continua sendo arroz, continua sendo soja. Claro, pode haver pequenas diferenças e isso vai ser precificado no mercado, mas vamos lá, o mesmo tipo de soja é o mesmo tipo de soja, vale tanto a saca de soja. Tá? Então, isso é uma commodity e as commodities acabam sendo escolhidas como melhores dinheiros do que outras coisas que não são. Por exemplo, o diamante. Diamante é difícil se tornar dinheiro. Diamante não é uma boa commodity, né? Um diamante é diferente do outro, dependendo de como ele foi lapidado, da cor dele, da pureza, não sei, não conheço diamante, mas enfim, diamante não é um bom dinheiro. Uma moeda muito curiosa que surgiu e vai nos ajudar a compreender também outra característica do dinheiro são as pedras Rai. As pedras Rai, elas vinham dessa ilhazinha de Iap, lá na Micronésia, e como é que funcionava? As pedras eram um dinheiro, só que elas eram feitas de calcário e não tinha calcário nessa ilha. Para se obter pedras de calcário, eles tinham que viajar, uma viagem de dias de distância de barco até outra ilha distante. Lá eles lapidavam o calcário e levava de volta em barquinhos para a ilha deles de Up. Chegava lá, essa pedra podia ser depositada, tinha algumas pedras que eram enormes, elas podiam ser depositadas em algum lugar da ilha, e aquele cara que trouxe ou que incentivou aquela expedição, ele estabelecia, essa é a minha pedra. E se alguém quisesse trocar com ele um bem, vamos dizer, uma casa, pela pedra, essa pedra podia ser negociada. Só que a pedra não precisava ser movida, ela funcionava como um livro-caixa. O inglês a gente chama de ledger. Bastava a comunidade ficar sabendo que essa pedra não era mais do sujeito A, mas do sujeito B, que ela passava de mão. Então ela era muito mais um registro contábil do que uma moeda que você tira do seu bolso e entrega para outra pessoa. Isso funcionou durante muito tempo lá, até que acho que um alemão que veio de barco, era um náufrago, mas ele conseguiu o barco e tal, começou a comercializar os bens que os nativos tinham por pedras, porque para ele era fácil trazer pedra. Então, de início, os chefes lá da ilha não quiseram aceitar, porque era fácil, e uma das características que tornava as pedras mais valiosas era a dificuldade de ter trazido. Então, se morreu gente na viagem, se a pedra era muito grande, isso tornava aquela pedra mais preciosa. Mas, enfim, o alemão começou a trazer pedra e algumas pessoas começaram a aceitar. E isso arruinou o sistema. O alemão encheu a ilha de pedras, né, e ela se tornou pouco valiosa. Então a gente observa que foi um sistema que funcionou há muito tempo numa comunidade pequena, mas que não é um bom dinheiro, tanto não é que acabou na primeira sabotagem, né? Inclusive, curiosidade, haviam pedras dessas no fundo do mar que continuavam tendo valor. Então ela foi naufragada, mas o cara estabelecendo aquela pedra é minha, e eles conseguiam verificar, conseguiam nadar e a pedra estava lá, né? Então ele podia trocar bens lá da ilha, bens reais secos, pela pedra que está no fundo do mar, o que é muito curioso, né? Então, observando isso, algumas pessoas aí, alguns filósofos, algumas pessoas muito inteligentes como Aristóteles, e depois também foi muito bem estabelecido pelo pessoal, os primeiros aí da escola austríaca de economia, como Karl Menger, os critérios para uma coisa, um bem, ser um bom dinheiro. Então, eu separei alguns aqui que eu acho que são os mais importantes. A durabilidade. A gente viu que o peixe não é um bom dinheiro. A escassez. A gente viu que o sal, perto da praia, perto do mar, não é um bom dinheiro. Divisibilidade. O gado não é um dinheiro muito bom. Pode ser uma unidade de conta até, mas e um boi é diferente do outro. E qual parte do boi que é melhor, é mais preciosa? A coisa começa a ficar complicada, né? E outra é a fungibilidade, que é essa característica que eu citei das commodities, né? O fato de uma unidade de um ser igual ao outro. E quem que começa a surgir, então, que reúne melhor essas características no mundo? O ouro, né? O ouro ele é mais escasso do que o grande concorrente dele, ou parceiro, talvez, que é a prata, né?
Durabilidade nem se fala, divisibilidade, você consegue pegar pozinhos de ouro, e a fungibilidade, o ouro é um item da tabela periódica. Então, se você tiver um ouro extraído aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, ou lá na África, lá na Austrália, é ouro, né? Desde que você tenha aquele grau de pureza. Então, o ouro acaba se tornando é, o dinheiro mais frequentemente utilizado, ou pelo menos acreditado, na história da humanidade. Agora, ele não se torna bom para coisas pequenas. Imagina que você vai comprar um pãozinho na padaria, você vai pegar um pozinho de ouro e dar para a pessoa, ela, como é que verifica se esse ouro é verdadeiro? O peso desse pozinho. Então, tem que surgir outros metais que também funcionam como moeda. A prata é o segundo lugar e o cobre é o terceiro lugar. Acontece que pode haver muito mais negócio de mercadorias baratas do que caras, né? Então, o cobre acabou sendo mais utilizado na história da humanidade como dinheiro do que o ouro. O ouro acaba sendo mais armazenado, é uma boa unidade de conta, mas o cobre circula muito mais. É, e quais as funções do dinheiro? Então, lá são as características e aqui as funções. O dinheiro, ele é um meio de troca, ele é unidade de conta. As pessoas começam a falar, isso aqui vale tantos gramas de ouro, tantas onças de prata, ou isso aqui vale tantos reais, dólares, euros. E assim fica mais fácil você negociar consultas médicas por carros, por pãozinho na padaria. E ele é reserva, deveria ser pelo menos uma boa reserva de valor. O bom dinheiro seria. O ouro é uma bela de uma reserva de valor. O nosso dinheiro aqui, o real, é uma péssima reserva de valor. Ele perdeu mais de 90% do seu valor desde a sua criação. O dólar é uma boa reserva de valor? A gente vai ver que também não é tanto assim, mas ele é talvez menos pior do que tantas outras. É, e aí, prosseguindo na história do dinheiro, né, nesse passado do dinheiro, é, vocês imaginam que você tem ouro ou tem prata. Agora você quer trocar por um bem qualquer. É, imagina para a pessoa que vai trocar esse bem com você, novamente uma casa, pelo ouro, como é que é difícil atestar a pureza daquele ouro e pesar com precisão aquele ouro. Ou vai ter que ter uma balança de precisão, comparar com outras coisas. Vou comparar com essa pedra, mas a pedra do vizinho é de outro tamanho. Então você começa a ter um serviço que algumas pessoas são muito boas de prestar, que é a cunhagem de moedas. E que inicialmente isso é um bom serviço, então inicialmente isso pode ser feito de maneira privada, né? Eu tenho aqui um exemplo, essa moeda grande que está aqui, isso é o chamado thaler. O thaler, ele foi produzido inicialmente no Vale do Joaquim, lá não sei se na Alemanha ou na República Tcheca, acho que na Boêmia, na República Tcheca. E então era um sujeito que morava no Vale do Joaquim, Joachim Thaler, que a moeda dele se tornou famosa por ser muito confiável, muito pura e muito precisa na sua pesagem. E por ser tão boa, ela se tornou um padrão em muitos lugares do mundo. E é do thaler que vem o nome dólar. O nome foi derivando, derivando e virou dólar. Então, o dólar espanhol, por exemplo, foi outra moeda, foi unidade de conta internacional e foi a primeira moeda oficial dos Estados Unidos na independência, por exemplo, o dólar espanhol, né? E aí depois a história vai em frente, vem o dólar americano e outros países passam a ter moedas chamadas dólar também. Mas vem a dessa aqui, do thaler, uma moeda de cunhagem privada. Contudo, é um grande poder ser capaz de emitir moeda. E não é infrequente, não foi infrequente, portanto, na história da humanidade. E essa é a nossa grande história hoje, que o político, que o presidente, o ditador, o rei, passe uma lei chamada Lei de Curso Forçado, em que dentro daquela nação, dentro daquele ambiente, só pode ser utilizada a moeda que ele permitir. E não por acaso é ele que manda cunhar essa moeda, né? Então aqui, por exemplo, nós temos as moedas romanas, os denários, entre outros, né? Sestercios, aqueles nomes todos que eu já não lembro mais, mas é, isso esse poder ao governante faz com que a ganância tenha espaço, ela ganhe espaço. Então, lá no Joachim Thaler, se o cara começasse a produzir moeda de baixa qualidade, ele perderia mercado. Iam descobrir que a moeda dele era falseada, alguém ia derreter aquela moeda e ia ver que não tinha tanta prata assim. Agora, se o presidente manda, né, o dono do Estado, o que que o Estado detém? Ele detém o monopólio da violência, ele pode prender, ele pode matar pessoas. Então, se ele passa uma lei que você é obrigado a usar a moeda dele,
ele pode depreciar essa moeda. Então, o que que ele pode fazer? Raspar a moeda, por exemplo, diminuir o volume. No entanto, na frente dela continua escrito 10 gramas, ou uma onça de prata, uma onça de ouro. A onça aí é de 28 a 31 gramas, mais ou menos. É, ou então ele pode começar a diluir outros metais nessa moeda. A moeda é de cobre, mas ele joga latão junto. A moeda é de prata e ele mistura cobre. O ouro ele mistura cobre. Contudo, ele obriga todo mundo a usar essa moeda e ele fala que o que vale é o valor de face. É o 10 que está escrito ali na face, não é o peso do metal. É, e isso faz com que, então, ele receba prata, receba ouro, dilua o valor, ele retira, vamos dizer, 1 grama de prata de cada moeda de 10, põe um pouquinho de cobre, sei lá, de alumínio ali. O alumínio, aliás, é uma outra história bem curiosa, mas enfim, volta essa moeda para o mercado ainda com valor de face de 10, e agora ele reteve 1% ou 10% para ele e cunha novas moedas. Então, isso é uma maneira de tirar valor do dinheiro circulante sem ter que cobrar imposto. Então, é uma grande enganação. E enganar para político é muito bom, né? Se o preço começar a subir, bota a culpa nos outros, né? No comerciante. Então, a moeda romana ela foi muito depreciada ao longo da história e a gente tem provas disso. Nessas moedas existem em museus e claramente perderam muita qualidade ao longo dos anos. E não é muito diferente do que a gente vê ocorrer hoje. Mas nós vamos chegar até o hoje aqui. É, e nessa história, então, eu acho importante a gente entender alguns padrões de funcionamento do dinheiro e do comportamento das pessoas frente ao dinheiro, que eu estou chamando aqui de leis da natureza do dinheiro. É como uma lei da natureza, como a gravidade, ou como a inércia. Elas vão acontecer. Pode até te enganar, demorar um pouquinho, mas elas vão acontecer. E isso nos fala muito sobre o momento atual. É, a lei de Gresham, Gresham é esse sujeito aqui de cima, e Gresham estipulou que o pior dinheiro circula mais. Então, o que que ele quer dizer? Num ambiente de curso forçado, em que aquele estado obriga a população a usar uma certa moeda, então todo mundo tem que aceitar uma moeda falsa, ou uma moeda de 10 gramas de prata, mas que só tem 1 grama. Se você vai lá comprar um pãozinho, um produto qualquer, você tem em casa um pouco de ouro, um pouco de prata verdadeiro. Você quer negociar o pãozinho pela moeda ruim ou pela moeda boa? É lógico que eu quero gastar a moeda ruim, então eu tiro ela do meu bolso e gasto, e a prata e o ouro verdadeiro eu vou estocar na minha casa, vou enterrar, vou esconder num cofre. Então a moeda ruim ela começa a circular mais rapidamente. O que traz um outro problema que está ali no efeito Cantillon. E a moeda boa começa a ser guardada. A gente observa isso foi observado na Argentina, muito recentemente, eu diria até aqui no Brasil. As pessoas que tinham dólar, você tende a guardar o seu dólar para ocasiões muito especiais, muito necessárias, e você vai gastar o peso que está ali na sua mão, né? Que acaba circulando muito. E aí vem o efeito Cantillon. Cantillon foi esse outro economista aqui do século XVII, se não me engano, irlandês, e ele descreveu como que ocorre a inflação dentro desses ambientes, especialmente quando ocorre o curso forçado, tá? Então vamos imaginar um feudo, que fica mais fácil se a gente diminuir o tamanho da coisa, tá? O senhor feudal vive no castelo dele e lá dentro só circula as moedas dele, o feudo, tá? Chama o feudo a moeda dele. Vamos lá. O feudo dólar. É, Só que existem 100 feudo-dólar circulantes dentro do feudo e assim as pessoas vivem muito bem ali fazendo as suas trocas. É, Só que ele fala, acho melhor eu reformar meu castelo. Se eu for cobrar imposto, vai ter revolução, é capaz de alguém vir me matar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou produzir mais 100 feudo-dólares. O que que acontece no momento que ele cunha 100 feudo-dólares do nada? O que acontece com o valor dos produtos na região? Geralmente as pessoas respondem: aumenta o preço. Não, não acontece nada. Se ele estocar esses 100 feudodólares dentro do castelo e não fizer nada com isso, esse dinheiro não tá circulando. Não vai haver aumento de preço na economia. Mas uma hora ele bate o martelo e fala: vou começar a obra do castelo, quero contratar um arquiteto e um engenheiro. Ele vai lá e contrata. Só que o arquiteto estava trabalhando na casa do seu Zé, o engenheiro estava trabalhando numa construção qualquer, numa nova padaria. Só que o rei fala: eu pago mais. Quanto é a hora? É um dólar,
o serviço dele, eu pago dois. Ele está cheio de dinheiro estocado. Então ele contrata esse engenheiro, esse arquiteto, por um preço mais alto do que eles estavam trabalhando no mercado. Esse engenheiro ou arquiteto vão pedir contratação de pedreiros, que também são contratados a um preço mais alto. Eles têm que comprar tijolos, eles têm que comprar cimento, eles têm que comprar comida para esses pedreiros. Então, eles começam a comprar as coisas que estão ao redor do castelo para abastecer esses pedreiros e essa equipe de mantimentos. O preço ao redor do castelo começa a subir. O fabricante de pão, o dono do açougue ali perto, perto do castelo, ele percebe que ele pode subir o preço que o castelo está comprando. Ele aumenta o lucro dele. E aí ele vai querer comprar mais boi, ele vai querer comprar mais farinha, ele vai querer comprar mais trigo. Então, aos poucos, esse dinheiro vai indo para a periferia do feudo. Até chegar nos muros ou nas cercas do feudo, nos limites desse feudo, isso pode demorar pouco ou muito tempo, depende da velocidade de circulação desse dinheiro. E quando chega lá no final, o pobre coitado que mora na periferia, quando ele quer comprar outras coisas, essas outras coisas todas já subiram de preço. Portanto, o efeito Cantillon nos mostra que, diante da produção da emissão de novo dinheiro, a inflação ela ocorre aos poucos. Quem tem acesso primeiro a esse dinheiro vai roubar valor de quem tem acesso por último. Então, a moeda de um dólar do feudo do sujeito lá da periferia perdeu o valor quando ele vai utilizá-la, certo? Então, quando o salário dele subiu, os preços já eram mais caros, enquanto que quando o senhor feudal quis reformar o castelo, os preços ainda eram mais baixos, certo? Então esse é o efeito Cantillon e a gente vê isso ocorrer a olhos nus aqui no nosso mundo atual, né? Acontece que com a possibilidade de dinheiro, de se estocar dinheiro, a especialização e com a genialidade humana, algumas pessoas começam a acumular muito dinheiro. E agora elas podem acumular na forma de ouro, na forma de moedas, na forma de prata. E aí começa a surgir a necessidade de um outro serviço. Poxa vida, eu estou cheio de ouro aqui na minha casa. Se entrar um ladrão aqui e levar isso embora, eu estou ferrado, né? Inclusive, eu virei agora um bom alvo, né, para me assaltarem. As pessoas veem que eu estou prosperando. Já sei. Eu vou abrir ou alguém pensa, né? Já sei, vou abrir um serviço, eu vou construir uma caixa forte e aí eu posso oferecer que as pessoas guardem o dinheiro delas aqui dentro. Isso se chama banco, né? Então, os primeiros bancos eles vão cobrar dessas pessoas para vender o seu serviço, né? Olha, deposita aqui o seu barra de ouro, eu tenho seguranças na porta, eu tenho uma mega estrutura de segurança, eu posso até te dar um seguro, inclusive, mas isso vai te custar tantos dólares. E o dono do dinheiro fala, pô, vale a pena, em nome dessa segurança eu pago, né? Então, esse serviço bancário pode começar sendo um serviço simplesmente de armazenamento e segurança. Só que o dono do banco começa a ver o ouro acumular, a prata acumular. E ele logo pensa, tem gente precisando de dinheiro, e se eu emprestar? É, vou cobrar um valor por isso. Inclusive, ele pode chamar o dono do ouro e falar, olha, eu percebo que o senhor está acumulando aqui 1 quilo de ouro por ano, e o senhor já chegou a 10 quilos de ouro, por que que você não empresta 5 quilos e guarda os outros 5? Empresta aí. Tem gente pedindo aqui para montar um negócio, é, e a gente cobra uns juros. A gente cobra aí 10% ao ano, e assim a gente vai fazer o seu dinheiro que está parado render. Quem está precisando do dinheiro fala, pô, 10% é bom, vou abrir um negócio e vou conseguir pagar, né? E quem estava com o dinheiro parado fala, isso é bom. E o dono do banco fala, isso é bom, vou dividir o lucro, vou dividir os juros com o dono do dinheiro. Isso aqui no Brasil se chama CDB, né? Então, o dono do dinheiro está consentindo com que o banco empreste aquele dinheiro e eles vão dividir o lucro resultante. Outros bancos podem começar a fazer isso e aí vira uma competição por quem empresta dinheiro com menos juros. É lógico que se alguém começa a emprestar muito barato, eventualmente ele pode tomar um calote, ele pode não ser pago, e aí é, ele vai perder tudo, né? Então ele tem que cobrar um juros alto bastante para ele ter lucro e ao mesmo tempo se defender do risco do empréstimo, né? Então, se é uma população que paga, que é muito safada, uma população que vai fugir, vai roubá-lo, né? Vai desaparecer, então ele tem que cobrar mais caro por esse serviço. Ele tem grande chance de tomar um calote. Mas, enfim, assim os próprios bancos, a concorrência interbancária vai determinando qual o valor dos juros justo naquela região.
E aí a gente tem evidências desde Bíblia, desde papiros antigos, até números atuais, de que os juros foram caindo ao longo da história, né? De 30% ao ano para 20, para 10. No último século aí 5%, chegou a 0%, o que é uma loucura, é um desvirtuamento e a gente vai chegar lá. Mas juros também é uma coisa que surge naturalmente numa economia, não precisa ser determinada por um banco central para acontecer, tá? E há uma regulação de mercado desses juros. Juros é o preço do dinheiro, quanto custa o dinheiro, né? Ou seja, quanto custa para pegar isso emprestado. É, acontece outra coisa com os bancos também. O sujeito colocou 10 quilos de ouro lá no banco, e agora ele quer comprar um novo bem, uma casa. E essa casa vai custar 2 quilos de ouro. Ele poderia ir ao banco, falar: Oi, eu vim pegar meu ouro. Assina um papel e tira o ouro e leva para o dono da casa. Mas o dono do banco fala assim: Olha, em vez de tirar o seu ouro daqui, que tal eu te dar um certificado de ouro e você passa o certificado de propriedade do ouro lá para o dono da casa que você está comprando? Isso se chama dinheiro papel. Então, o dinheiro papel, eles são notas promissórias. Isso facilita muito a circulação desse ouro que está depositado. Ele permanece depositado, ou ele pode ir de um banco para o outro com carruagens, com transporte muito seguro, muito mais seguro do que o dono tirar aquele pedaço de ouro e colocar no bolso. É, e assim vai surgindo o dinheiro papel. E vocês vejam que a nota de dólar, por exemplo, isso aqui é uma nota mais antiga, e eu vou explicar um pouquinho do dólar americano também. O escrito que tinha aqui, ó, você podia resgatar em ouro. Você levava no Banco Central, uma das agências do Federal Reserve dos Estados Unidos, falava assim: tá aqui o seu dólar, seu papel, eu quero o meu ouro. E eles te davam ouro. Então era mais ou menos, nas origens lá, mais ou menos US$ 20 para cada onça de ouro. Tá? É, Acontece que tanto a existência do banco quanto principalmente a existência do dinheiro papel permite uma prática chamada reserva fracionária, aqui desconfigurado fracionárias, né? Enfim, é, o que é a reserva fracionária? O dono do banco ele começa a perceber que para cada US$ 10, 10 gramas de ouro que ele tem depositada lá no banco, só há resgate de 2, 3 gramas por mês ou por ano, vamos colocar. Ou seja, cerca de 70%, 80% fica parado dentro do banco e o resto circula. E ele logo pensa: isso é interessante. Se eu emitir mais dinheiro papel, mais notas promissórias, eu posso entregar isso para outras pessoas, ou eu posso usar para gastar comigo mesmo, com meu banco, ou qualquer coisa. E as pessoas não resgatam esse ouro todo. Então eu consigo fazer dinheiro do nada, a partir de papel. Isso é bom para mim. É, Acontece que a ganância pode ser muito e ele pode começar a emitir papel demais. As próprias pessoas podem começar a perceber, ou algum funcionário de dentro do banco conta para o vizinho, que o banco está emitindo muito mais dinheiro papel do que ouro que tem lá dentro. O que começa a acontecer? A corrida bancária. As pessoas começam a ir para o banco sacar aquele ouro. Elas desconfiam que alguma coisa está indo errada, até que chega no final, o ouro se esgota e um monte de gente vai ficar com aquele papelzinho na mão que já não vale mais nada. Então, bancos começam a executar esse tipo de coisa naturalmente, mas o risco de falência ou as próprias leis locais limitam essa prática. Não só falência, mas eu diria que risco de morte, né? Se o banqueiro rouba o dinheiro da sua vida, é capaz de, sei lá, matá-lo, né? E a família dele toda sequestrar. Então, ocorre também uma regulação natural da reserva fracionária nos ambientes dos bancos, tá? É, Acontece que se a gente juntar tudo, né, os estados produzindo dinheiro, os estados com seus bancos centrais, os estados regulando taxa de juros, a gente tem uma grande arma aí na mão dos políticos que os permitem entrar em grandíssimas guerras, como acontece desde sempre, né? As guerras de Esparta, de Atenas com os persas, as guerras mundiais, né? As guerras medievais, ou a construção de grandes palácios, ou simplesmente dar coisa de graça, entre aspas, para o povo, é muito atraente. O dar coisa de graça, especialmente em democracias, né? Porque você vai ter eleição a cada 4, 5 anos,
Então, o político precisa convencer o povo a votar nele, né? Então, juntando tudo isso, a possibilidade de emitir mais papel moeda, de emitir mais dinheiro, de falsear as moedas, sendo que você detém o monopólio da violência, ela é grande demais para ser contida, né? E aí os estados, então, naturalmente, começam mais cedo ou mais tarde a emitir muito dinheiro, isso é parte da história da humanidade, né? E quando ocorre a corrida bancária, quando as pessoas vão resgatar o valor daquele dinheiro, ou os outros países vão cobrar as dívidas daquele país que pegou o empréstimo, é como se fosse a corrida bancária. O dinheiro não está mais lá. E os países quebram de tempos em tempos, né? Essa é a história da humanidade moderna, tá? A falência cíclica dos estados, como a gente viu depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e outras vezes recentemente. Então, chegando numa história mais moderna agora, é, eu falei para vocês que o dólar americano, que se tornou a moeda de padrão mundial, especialmente depois da Primeira Guerra, em que a Inglaterra deu uma quebrada, né? Era a libra esterlina até ali. O dólar ele podia ser trocado por ouro, como qualquer moeda ao longo a maioria das moedas ao longo da história, né? É, Só que os Estados Unidos estava quebrando. Depois da Segunda Guerra houve uma grande bonança, essa bonança muito baseada na emissão de dinheiro. O Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, foi criado em 1914. Então, aquela bonança da emissão de dinheiro fácil, né? Todo mundo fica feliz. Vocês vão de lembrar aí da lei de Cantillon, ou efeito Cantillon. Então, o pessoal no país emissor da moeda que está sendo utilizada no mundo emite muito dinheiro, eles roubam o valor dos outros dólares e aos poucos o dinheiro vai fluindo e as pessoas vão aceitando menos dólar ou vem a inflação. Pois é, os Estados Unidos quebrou em 29, ou pelo menos a Bolsa de Valores americana quebrou em 29, a grande crise. Qual que foi o recurso dos Estados Unidos? Foi eu diria que quase um calote. Mas na verdade não é calote, foi um roubo, né, que eles fizeram. Então, aqui em 1933 os Estados Unidos passam uma lei proibindo a reserva, ou proibindo que as pessoas guardassem ouro de maneira privada. Eles falaram: olha, o dólar vale 20 ou 20 dólares para uma grama de ouro. Entreguem o ouro de vocês. Eu não estou roubando de vocês, eu vou trocar ele por dinheiro papel. Todo mundo é obrigado. Quem não entregar vai preso. E muita gente vai lá e entrega o seu ouro, né? Voluntariamente ou não, entrega o seu ouro. Um ano depois, o que que o governo americano faz? Fala: olha, nós andamos pensando, o ouro não vale 20 dólares, ele vale 35, tá? A gente tinha calculado errado. Ou seja, eles desvalorizaram o ouro em mais de 50% de um ano para o outro. Então isso é um calote, isso é um calote do dólar. Se você tivesse dólares na mão e pudesse trocar por 20, desculpa, 20 dólares por uma onça, no dia seguinte ou no ano seguinte, você precisaria de 35 dólares para uma onça. Eles deram calote no seu dinheiro, eles desvalorizaram o dólar, tá? E assim se passaram alguns anos e veio a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. E quando os aliados já estavam vencendo lá em 1944, é, representantes dos seus governos se reuniram lá no estado de Nova York, num lugar chamado Bretton Woods, que é essa fotinha aqui de baixo. E lá houve uma decisão de como que o dinheiro ia funcionar daí em diante. A maioria dos países europeus, se não todos, estavam quebrados com os custos da guerra. Os Estados Unidos emprestava dinheiro para todo mundo e os Estados Unidos montou uma grandíssima máquina de guerra. É, então ele teve muitos méritos, eu acho, sim, né? Mas a questão é que os países estavam quebrados. Aí outra coisa, teve o confisco do ouro também, né, dos outros países. Então tem aquela cena clássica de filmes aí dos Estados Unidos entrando na montanha, e encontrando o ouro que o Hitler roubou, né, de outros países. E os Estados Unidos, ó, isso agora é meu. Então os Estados Unidos terminam a Segunda Guerra com a maior reserva de ouro da história do planeta, mais ou menos 20 mil toneladas de ouro em posse dos Estados Unidos. E o resto dos países quebrados. Então qual foi o consenso nessa reunião de Bretton Woods? Olha, gente, vocês não conseguem mais manter a moeda de vocês num lastro com metal precioso, seja ouro ou prata. Vamos fazer o seguinte: o dólar vai ter lastro, é 35 para 1. Vocês usem dólar aí no mundo afora, vai ser o padrão internacional de moeda. E quando os bancos centrais desse país quiserem, eles podem trazer o dólar para a gente converte em ouro. Então as pessoas não podiam converter, mas os bancos centrais podiam. E assim o mundo começa a ser inundado de dólar.
Vocês imaginam o efeito cantilão disso aí? Eu falei de um feudo antes, imagina com o mundo inteiro. Então, os americanos começam a viver uma grande bonança nas décadas seguintes, em que eles, entre aspas, roubam o valor, do dinheiro do resto do mundo, até certo ponto, porque havia o lastro no ouro. Eles prometeram devolver o ouro. Mas, enfim, isso pode demorar alguns anos até acontecer, né? Então, eles começam a viver grandes períodos de riqueza. Eu não acho que eles não tenham mérito, eles têm muito mérito, é um povo extremamente criativo, trabalhador, empreendedor, né? É, mas o fato é que eles se beneficiaram muito do padrão dólar surgido após Bretton Woods. Mas algumas pessoas perceberam isso. E o cara mais perceptivo que teve chamava-se Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, herói, da França durante a guerra. Ele foi presidente da França na década de 60 e ele começou a pedir ouro. Então, a França, entre outros países, começaram a acumular muito ouro, mandavam produtos para os Estados Unidos, perdão, ouro, não dólar. Começava a mandar produto para os Estados Unidos em troca de papel, em troca de dólar. Começaram a acumular esses dólares e falaram: Olha, eu quero meu ouro. E começaram a mandar o dólar para os Estados Unidos e trazer ouro. E assim a França recuperou aí umas 3.000 toneladas de ouro. A Inglaterra começa a fazer a mesma coisa, outros países começam a fazer a mesma coisa, e os Estados Unidos começam a ver suas reservas de ouro se esvaziarem. Então, de 20.000 toneladas, eles chegam a 9.000 toneladas, mais ou menos, na época do governo Nixon. E Nixon falou: ferrou, vai acabar o ouro. O que que eu vou fazer? E, para quem não sabe, em 1971, os Estados Unidos deu um calote. Os Estados Unidos deu um calote no mundo. De maneira unilateral, eles terminaram o acordo de Bretton Woods. Nixon foi à televisão e falou que, de maneira temporária, não existe nada mais definitivo do que uma medida temporária do governo. Ele declara que, a partir daquele momento, eles não estariam mais trocando dólares ou títulos de dólar por ouro. O que que vocês acham que acontece ao redor do mundo? O preço do dólar começa a cair, o preço do ouro começa a subir. E o preço do ouro vai rapidamente ali de, de 35 dólares por onça para cerca de 200 dólares por onça no final da década. E o dólar está sendo depreciado absurdamente. Os Estados Unidos começam a viver uma grande inflação. Qual que foi a grande sacada deles ali, ainda na década de 70? Como é que a gente faz para manter o valor do dólar e não devolver ouro? Então houve o famoso acordo do petrodólar, em que os Estados Unidos negociam com os sheiks lá da Arábia Saudita, de que o petróleo da Arábia Saudita, o grande produtor de petróleo do mundo, que ganhava muita força nessa época com a principal commodity mundial, enfim, que o petróleo só seria negociado em dólar. Para você comprar petróleo, você está na Rússia que quer comprar petróleo, você está no Brasil que quer comprar petróleo, tinha que ser em dólar. Em troca, os Estados Unidos protegem a Arábia. Então, ele entrega, não, mas fornece o serviço do aparato militar mais forte do mundo para a Arábia. Vamos defendê-los desses malucos que estão na região. Vocês negociam em dólar, beleza? Ok, temos um acordo. E o dólar volta a ganhar tração, volta a ganhar valor, e o ouro começa a cair de preço. E ele estanca de preço ali durante algum período. Ele chega ali a bater em 800 dólares por onça e cai de volta para 200, tá? E assim fica durante mais ou menos 2 décadas. O acordo do petrodólar funciona imensamente bem, é, até que novas crises começam a aparecer. Então, a cada 4 anos vai ter eleição, então vamos emitir dólares para dar coisas de graça para as pessoas sem cobrar imposto, excelente. Então começa a haver mais e mais emissão de dólar, mais e mais emissão de dólar, o dólar continua sendo padrão mundial, e o dólar começa a perder valor, ao mesmo tempo que você vai causando um erro de incentivos nos mercados, né? Então, dinheiro barato, dinheiro com baixos juros, é muito pego por pessoas para investir, para construir coisas ou para colocar, para fazer concorrências, e aí a gente começa a ter muitas crises, que agora nós vamos falar do tempo presente.